E agora vai dar certo. Lala e o Sam, meu sobrinho lindo. Vamos lá. Ô, gente, o nosso bate-papo hoje aqui é para ajudar pessoas com fibromialgia. E eu vou te explicar por que que eu escolhi fazer essa live. E é com minha amiga de infância. Lá. Vê se eu te aceitei aí, doutora. Agora você conseguiu, mocinha. Que Eita, graça. glória! Bom, deixa eu explicar por quê, gente. A doutora Ludmilla, minha amiga de infância, aliás, não assusta aí quando eu chamar ela de Ludmilla, porque a gente é brother, né? Desde a infância, né, Ludmilla? E aí eu procurei ela um dia desse para falar sobre um problema pessoal, sobre fibromialgia, sobre dores, que quem tem sabe que são dores que acontecem do nada, em algumas épocas mais fortes que a outras. E aí, ela falou que é uma coisa meio comum das pessoas terem muita dúvida a respeito. E ela falou, Thelma, por que você não junta a sua profissão com a minha e vamos trazer informação para as pessoas? Eu topei. Então, essa live é para trazer informação e esclarecimento sobre um assunto que muitas pessoas, às vezes, sentem e não sabem como diagnosticar, como resolver o problema. E tem jeito de resolver. Então, para isso, eu convidei ela, que vai se apresentar. Ela é médica da dor. Então, ela sabe tudo sobre o assunto. Ô, Ludmilla, que bom ter você. Um prazer imenso fazer essa live. Eu não tenho costume de fazer live, o pessoal sabe, mas esse assunto é para ajudar pessoas. Então, um prazer estar com você nesse início de semana, nessa noite de segunda-feira. Bem-vinda ao meu Instagram aqui e bora papear sobre esse assunto tão sério. Boa Tá noite, Ludmilla! vendo? Boa noite a todos que estão conosco. Olha só, mas um bom objetivo, ele acaba sendo um motivo, né, assim, que eleva a gente, né, a ir Sim. atrás de fazer coisas novas, isso é excelente, né? É um prazer conhecer a todos vocês. O meu nome é Ludmilla Dornelas, meu sobrenome, para gravarem, né? Eu sou médica especialista em medicina, clínica médica, medicina da dor, medicina funcional integrativa e medicina endocannabinoide. Então, a gente tem aí algumas formações para que a gente possa estar trazendo mais informações também, informações preciosas para vocês. A gente promete assim que nós vamos entregar nessa live ao nosso máximo e isso é o que nos faz bem. Então, Thelma, estou às ordens, estou feliz, estou aqui com você, vamos lá. Olha, eu separei aqui algumas perguntas, algumas são minhas mesmo, e outras assim que pode ser das pessoas que às vezes não sabem, até que tem fibromialgia. Umas perguntas básicas. Só que a gente vai abrir um espaço aqui também para algumas pessoas tirarem dúvidas. Então, com o tempo, a gente vai pegando alguém que vai mandando mensagem, enfim. Bom, primeiro, doutora Ludmilla, por que esse assunto se tornou tão importante para você? Qual que é o seu histórico e por que que esse assunto foi importante para você focar nele e ajudar pessoas? É uma história assim, Deus transforma muitas coisas, né? Assim, o universo conspira para o bem, nesse sentido. Então, o que acontece é o seguinte, eu sofri um acidente de ônibus há 17 anos, e por que falar disso? Nós temos uma parte do nosso cérebro, um pedacinho, que os répteis também têm, chama-se amígdala. Esse pedacinho é o pedacinho que vai falar assim, quem que essa Thelma pensa que é? Quem que essa Ludmilla está achando para me falar alguma coisa? Entendeu? Todo mundo pensa isso, é um sistema de defesa do organismo. E aí, quando a gente conta a nossa história, aprendi isso com Viktor Frankl, que foi um psiquiatra judeu que viveu nos campos de concentração. E ele custou também a falar que a história era a dele. E os amigos falaram, não, mas quando você fala que essa história é a sua, você fala de um outro púlpito, de um outro lugar. Então, assim, Deus escreveu uma história comigo e uma história difícil. Sofri 2 acidentes, o primeiro deles foi um acidente que eu quebrei C7, cervical número 7, T, torácica número 12, L1, lombar número 1. Quebrei 3 vértebras, quebrei 21 ossos do corpo. Pensando que o corpo tem 206 ossos, eu quebrei 10% dos meus ossos, né? E, então, assim, o que eu estou querendo dizer quanto a isso? O entendimento da dor acaba que a gente se torna uma pessoa com algum entendimento do outro lado também da mesa que separa o médico do paciente, né? Então,
quando também eu percebi que médicos da dor se debruçaram sobre o assunto da minha situação e puderam me ajudar, aí eu falei, não, é o que eu quero fazer. Então, é por isso que eu fiz medicina da dor. Pelo que você sentiu, você falou, é o caminho para ajudar pessoas, né? Isso, perfeitamente. E eu acho que isso é um bom segredo da vida até para você se ajudar, entende? Porque a partir do momento que você ajuda o outro, mesmo que a situação não seja igual à sua, você coloca ali propósito, sentido e significado à sua vida. Isso é extremamente importante para a nossa saúde. Ó, significado da vida, isso mesmo. Ó, e olha só, o que que é exatamente fibromialgia? Porque é uma palavra estranha, vamos combinar, né? Até difícil de falar, fibromialgia. Algumas pessoas não sabem nem o que é. Então, resumindo para a gente, o que que é fibromialgia? Já teve outros nomes, inclusive. O nome fibromialgia, ele deve ter uns 30 anos, mais ou menos, salvo engano, porque eu não peguei a parte histórica hoje, então eu não estou muito assim. Mas já houve outros nomes, já vi esse diagnóstico há muito tempo. E fibro significa fibras, seriam fibras musculares, né? Mio é músculo, fibromio. Então, fibras musculares. Algia, dor nas fibras musculares, basicamente isso. Só que ela não é apenas isto. E aí se colocou um nome de síndrome fibromialgica, não de uma doença, uma síndrome. Quando a medicina fala em síndrome, ela está dizendo uma situação em conjunto, entendeu? Com outras coisas. Olha só, eu tenho uma outra pergunta, mas vou fazer uma outra que vem na cabeça agora, porque você falou que não é uma doença. Por que que ela é tão difícil de diagnosticar? Porque quando a médica chegou à conclusão de que eu tinha fibromialgia, eu reclamava de dores que não tinha motivo, mas ela fez um monte de exame. Ah, vamos ver se você tem isso, vamos ver se você tem isso, faz exame disso, um monte. Como nada deu nada, graças a Deus, então, resultado, você tem fibromialgia. Por que que não existe até hoje um exame para falar, vamos fazer o teste de fibromialgia? Por que que tem que fazer tanto exame para chegar e falar, nada deu, então é isso? A síndrome fibromialgica, ela não tem uma causa, a medicina ainda não definiu. Além dela não ter definido uma causa, não tem o exame. Tirei um raio-x no seu dedo e vi que ele está quebrado. Entendeu? Não existe isso. Então, nós temos que conferir se todos os exames da pessoa estão bons. Para que, às vezes, ela tem uma doença que imita a fibromialgia. Entendeu? Por exemplo, quedas de vitaminas do complexo B de bola, diabetes mellitus, lúpus, artrite reumatoide, o climatério confunde muito. E agora a nova onda aí da doença atualmente nomeada como lipedema também confunde muito. Então, a gente tem que olhar o exame da pessoa e ver que ela não tem nada alterado e aquilo que tiver, nós ajudarmos, pode ser que dessa forma a gente já resolve, nem era fibromialgia. Então, a Entende? dor que eu sentia era tipo, é até difícil explicar, talvez alguém que está aqui ouvindo vai se identificar. É uma dor assim, parece que eu troquei o treino da academia e peguei muito pesado, juntando com, parece que eu levei uma coça, que a pessoa te encosta, você não sabe se a dor é na pele, se é no músculo, se é no osso. É uma dor meio difícil de explicar e é no corpo inteiro. E algumas Perfeito. partes doem mais, né? O braço, assim, para dormir, gente. Quem já sentiu sabe. Você não consegue uma posição para dormir porque parece que tá toda quebrada. E são dias que doem mais que o outro. Também não sei falar, sabe, sobre época, porque não tem a ver com período menstrual ou uma época do ano. Para mim, eu não consegui identificar o período que dói mais, mas tem dias que dói e tem dias que eu tô ótima, do nada levantei bem. O que acontece mesmo no corpo da pessoa com fibromialgia? Eu falei da minha dor, mas em geral, o que as pessoas falam para a médica? Tá, eu vou tentar sintetizar a sua resposta aí, que já vai duas perguntas para a gente não ficar com a live muito grande. Sim. O que é a síndrome fibromialgica? Ela é uma dor generalizada. Então vamos lá. Ela é uma dor do umbigo para baixo. Tem que ter dor do umbigo para baixo. Tem que ter dor do umbigo para cima. Tem que ter dor na metade direita e dor na metade esquerda. Ou seja, Entendeu? o corpo inteiro, igual eu te falei. Dói o corpo inteiro. Toda hora dói o corpo inteiro? Não.
Geralmente, os pacientes começam assim, geralmente a dor começa nessa região aqui da nuca. Muita gente tem isso, nem todo mundo. E aí parece que essa dor vai caminhando, é assim que o paciente fala comigo. Aí vai doendo aqui, aí dói a outra perna, e às vezes dói o corpo inteiro. E é uma dor que eles falam assim, é uma dor por dentro. Parece uma dor nos nervos, doutora, não dá para entender, porque é uma dor que está lá dentro, ninguém vê, né? Mas está lá dentro, assim, eu não sei nem se é osso ou se é músculo. E dói as juntas também. As minhas juntas ficam inchadas. De manhã, na hora que eu acordo, parece que um caminhão me atropelou. Exatamente. Porque eu não fiz nada. Eu dormi e eu já acordei cansada, com sono também. Entendeu? Por isso que é uma síndrome, Thelma. Então, eu pergunto para as pessoas assim, e como que é a questão de vocês com um ambiente que tem muita luz, muito iluminado? Ah, não consigo ficar nesses lugares, porque a luz me incomoda, o sol muito forte, ele me incomoda. Não é todo mundo não, tá? Ou uma comida que esteja muito doce, um doce que esteja muito doce, não consegue comer. Os outros comem, ela não come. Barulho, tipo, geralmente fibromialgico não costuma gostar de ir à boate, porque o barulho é muito forte, por exemplo, e elas têm uma hipersensibilidade a todos as nossas sensações, olfato, paladar, tato, gustação. A pessoa que tem fibromialgia não necessariamente precisa ter todos esses sintomas que você Não, falou. Tem uns que não, você falou aí que eu nunca senti. exatamente. Estou te falando o composto. Tipo, estou colocando uma pessoa extremamente assim, se pudéssemos graduar dessa forma, né? Com todas as os sintomas de fibromialgia, tá? Outra coisa, por exemplo, ela fala assim, um carinho parece que se torna uma agressão. Às vezes a pessoa passou a mão assim em mim e aquilo doeu. E eu não consigo usar sutiã porque aquele trem aperta demais. São essas as palavras que os pacientes costumam me falar. E aí o médico experiente, ele acaba já indo fazendo perguntas também, assim, mais maliciosas, no sentido de chegar a um diagnóstico mais perfeito, entende? A gente vai percebendo essas coisas. O que que acontece com a pessoa? Como que eu viro para a pessoa e falo assim: bom, e como que tá cozinhar? Você consegue cozinhar e falar no telefone ao mesmo tempo? Não, doutora, eu sempre consegui, agora a comida queima. Eu esqueço, chego na cozinha, eu sei que eu tenho que pôr o lixo, 8 horas, eu tenho que pôr o lixo lá para fora. Eu chego na cozinha, o que que eu vim fazer aqui? Isso se chama. Mas a mente também tem a ver com a fibromialgia? Gente, E tô tem chocada nome. porque eu tô vendo várias coisas que também acontecem comigo que eu não sabia que tem a ver com a fibromialgia. Esse cansaço que você comentou logo cedo, É um dos principais sintomas. Eles colocam que 70% das pessoas têm essa fadiga. Eu acho que são mais, pelo que eu percebo. sono Assim. o dia inteiro. Sim, o sono não é reparador. Até por causa da dor mesmo, a pessoa ela não consegue chegar num sono REM. Esse é um exame que a gente poderia fazer, mas é um exame que marca tantas outras doenças que ele não faria, ele ficaria caro, não faria diferença na fibromialgia, tipo, mostrar que você não dorme direito. Você já está me falando que você não dorme direito, Cara, entendeu? eu fiz aquele exame de polissonografia, mas Mas nunca por causa, cheguei a... provavelmente, de ver se tinha apneia do sono, alguma outra coisa, alteração de sono. Não por fibromialgia. Não é um exame padronizado para fibromialgia, deixar bem claro. Até porque Tá. ele é para outra doença. E isso que eu estou falando, o paciente já vai chegar para mim falando que ele não está dormindo direito, que ele está acordando cansado. Então, eu não preciso de uma polissonografia para chegar a isso. Sim. Porém, se eu tenho dúvida, eu olho um paciente obeso, homem que ronca, peraí que eu vou fazer uma polissonografia, ele está merecendo. Que às vezes não é fibromialgia. Tá vendo por que tem que fazer tantos exames? E vem cá, mas uma pessoa chegando para reclamar sobre essas dores, para você chegar nesse diagnóstico, o que que de cara você pede como exame para tentar diagnosticar? São exames sanguíneos que eu consigo eliminar doenças que são parecidas. Especialmente na mulher, que geralmente a gente faz esse diagnóstico, ele pode ser feito na infância ou na vida idosa mesmo, nem adulta, né, já no idoso. É um diagnóstico que pode acontecer e começar em qualquer idade. Mas geralmente Criança? tem criança, são muito menos, é muito menos. Mas assim, Meu eu nem peguei nenhuma até agora, não.
Não, já tô morrendo de dó sem conhecer alguma assim. Como é que a criança... Meu Deus, é muita dor. A fibromialgia, ela tem algumas questões genéticas, mas é pequeno. Vou falar de coisas muito mais importantes aqui, vamos, senão a gente mistura um pouquinho os temas. Deixa eu terminar de falar das coisas que a fibromialgia faz a pessoa sentir os outros sintomas. Geralmente, ela pode vir acompanhada de síndrome do intestino irritável, tá? Que aí a pessoa tem ou fezes muito amolecidas e muito constantes, ou o intestino muito preso, geralmente muito preso, tá? Na fibromialgia. Bexiga hiperativa, às vezes não consegue segurar o xixi, é bem comum também em fibromialgia. O fibrofog, que era o nome que eu estava querendo dar, porque assim, existe o nome na medicina de brain fog. Brain, in inglês, é cérebro. E fog é névoa. Então, é névoa cerebral, que costuma acontecer muito em outras doenças e demências também. Pós-viral também acontece. Você não consegue terminar um pensamento. As palavras fogem. Parece que no seu cérebro as palavras estão escondidas atrás de uma névoa. Entendeu? E para a fibromialgia tem o nome próprio, fibrofog. Entendeu? Porque é essa névoa mental. Então, o que é mais comum? A dor generalizada no corpo inteiro, uma dor profunda que você não descreve, dá formigamento, às vezes, dá parestesia, a pessoa parece estar anestesiada naquele lugar, pode vir também. E isso não quer dizer que a pessoa tem que ter tudo, ela não tem que ter tudo. Mas, né, pondo aí um diagnóstico amplo. Essa questão de acordar cedo com uma certa rigidez matinal que passa rápido. Tipo assim, 5 minutos já destravou tudo. Aí você consegue. E a artrite reumatoide são 20 minutos. Tá vendo como se confunde uma doença com outra? Entendeu? Mais o quê? Assim, me deixando irritável. Dores de cabeça, é muito comum. E... Vou te falar mais um, talvez você venha rir também. É a síndrome dos pés inquietos. Eu observo muito isso no consultório. O paciente chega, eu acho que eu tenho fibromialgia, e o pé tá lá tremendo. Aí eu falo, mas é de nervoso, tá? É rindo de nervoso, né? Porque tem um eu monte também de coisa. acho. Eu só jogava como característica da fibromialgia a dor. Mas hoje você foi me falando tanta coisa que eu falo, eu sinto, eu faço. Gente, estou chocada que tem tudo a ver. O corpo é uma máquina muito ligada, né? Muito, e a fibromialgia mostra muito isso. A gente também, além desses sintomas, que são sintomas da dor em si, nós vamos perguntar, existe um questionário, que hoje o diagnóstico é feito através deste questionário. O questionário se chama ACR 2010, porque ele foi criado em 2010, está bem atrasadinho. E acho que vamos ter que mexer nisso com mais potência na medicina. Esse ACR 2010, ele vê os pontos de dor, tipo, locais que a pessoa sente dor que não é tão comum de se sentir. Por exemplo, aqui assim no peito, deixa eu baixar um pouquinho minha câmera, é um lugar aqui, aqui assim, ó, nessa parte assim, aqui, e aí por aí, tá? Tem gente que tem dor aí, aqui, nessa parte do músculo, já, ó, tô vendo aqui, ó, aqui assim, tá vendo? Aqui, nesse pedaço também tem dor. Tem os pontos no joelho, perto do joelho tem pontos também de dor, que são comuns. Mas esses pontos, eles apenas nos ajudam a, tipo assim, não é isso, minha fibromialgia mesmo. Eles são mais um plus do que uma forma de diagnóstico. Então, tem as dores, os pontos de dor. Tem dor, como que a gente faz? Você tem dor na mandíbula? Tem. Esquerda? Tem. Na direita? Tem. No tórax? Tem. Na cervical? Tem. Na lombar? Tem. No torácica? Tem. As costas inteiras. Braço? Tem. Antebraço? Tem. Direito? Esquerdo? Barriga? Tenho. Nossa, eu tenho dor de barriga. Tem dor de barriga. Minha barriga dói. Tá. Aí, vamos lá. Quadril direito, quadril esquerdo. Perna direita, perna esquerda. Meu Deus, é uma música. Balança a cabecinha. Entendeu? Mas assim, a pessoa, ela não tem necessariamente que ter dor em todos os lugares. Mas houve uma pergunta hoje para mim e falou assim, doutor, eu tenho dor nos joelhos, eu tenho fibromialgia? Não, você tem dor nos joelhos, vamos ver o que tem nos seus joelhos. Entendeu? Porque não é uma... Você tem dor no corpo inteiro? Tem síndromes que confundem muito, por exemplo,
a síndrome miofacial, que é a dor nas costas, aqueles pontos que a gente pega nas costas, que são tender points, que são pontos de musculatura rígida, mais por estresse. Isso não é fibromialgia, mas pode acontecer no fibromialgia. Entendeu? Tem uma dor que a gente chama encabide. Ela fica como se você pusesse um cabide aqui nas costas, nessa região, ela pega exatamente essa região. Então, o fibromialgia costuma ter essa dor. Tem gente que tem a síndrome miofacial e não tem fibromialgia, e tem gente com fibromialgia e com síndrome miofacial também. E ela pode, você comentou aí que ela pode tipo andar no corpo. Eu posso um dia estar com muita dor nos braços, e aí no outro dia eu posso estar com muita dor nas pernas, não cair nem nada. Até no mesmo dia pode ter variação de dor. Olha né? só, E tem dias sem dores, e tem os dias que a pessoa fica muito tranquila. Especialmente esses dias costumam ser os dias que a pessoa está mais em paz mesmo. Nós vamos falar sobre isso também. Então tem a ver com o meu temperamento. Também, mas não é uma culpa. É uma consequência de um sofrimento. A dor, na verdade, a dor toda, ela é assim. Todas as dores. A medicina da dor, ela trouxe um conceito que chama dor total, que hoje já está se transformando num conceito de saúde total. Então, vou explicar para vocês, seres humanos. Quebrei o braço. Sou mãe de 3 pessoas, eu tinha que fazer almoço e levar meus filhos na escola. Então, vamos lá. Quebrei o braço, dor física. Sou mãe de 3 meninos, tinha que almoçar, fazer almoço e levar para a escola. Dor social. Entendeu? Sou mãe, quebrei o braço, tenho 3 filhos e tô com medo do meu braço não voltar a funcionar como funcionava, de não conseguir carregar o bebê no colo depois disso. Emocional. A dor emocional. Medo, tristeza, ansiedade, alegria, que não seria dor, né? No caso. São esses sentimentos que os outros animais têm. São sentimentos. E existe a dor espiritual, que é por quê, para quê, por que comigo, qual é o propósito disso? E aí, eu falo de vocês de novo, assim, um pouquinho de mim. Eu perdi a perna, né, no acidente. Eu quebrei a coluna em 3 lugares, a outra perna não funciona muito bem. Por quê? Olha como o ser humano é capaz. E essa pergunta, ela ecoa, parece que a gente pergunta para a vida responder para a gente, né? Não, mas é a gente que responde. A nossa liberdade é tão grande que a liberdade de resposta é nossa também. Então, eu falei assim, por que eu vou estar no dia 8/9 dando uma aula junto com a Thelma falando sobre dor? Realmente, gente, a história da doutora Ludmila é uma história de superação maravilhosa e ela tem como missão de vida passar isso para frente, né? Inclusive, como a gente falou desde o início, é para ajudar mesmo a pessoa. Então, o fato de você estar aqui hoje é por isso, né? Você precisava estar aqui hoje para falar. Assim, por mais que eu sofra, nós todos sofremos. O meu sofrimento não é maior que o de ninguém, não. E assim, a questão é, o caminho, nós estamos percorrendo o caminho da vida. De repente, esse caminho está todo florido. O que o mundo tem nos ensinado a fazer? Pisar nas flores e escorregar nelas e levar um belo de um tombo. A gente não aprecia o belo. A gente pula ele, a gente esquece dele. Entendeu? E, de repente, esse caminho se torna tortuoso, cheio de pedras. E o que a vida hoje tem ensinado as pessoas, e os jovens especialmente, a fazer? Vou pegar essa pedra e vou cair, vou levar um tombo, vou tropeçar. Outros vão falar, eu vou subir nessa pedra e vou usar ela de trampolim. Os dois não deixaram de ter pedra. Fiz com a graça de Deus e muitas vezes não faço. O que eu quero dizer bem claro, a resiliência, que é a gente fala disso um dia, se vocês quiserem, sobre pilares, né, da espiritualidade. A resiliência, 60% a 80% de nós conta com isso. Então, eu brinco assim, eu acho que eu sou muito resiliente a coisas assim, gigantescas e menos resiliente a coisas bobas, às vezes. Entendeu? Mas, essa questão de como você vai encarar as coisas da vida, né? Teve uma cirurgia que eu fiz esses dias que pegou uma anestesia no meu braço, pegou o nervo. Aí eu falei, pronto, porque eu já sou médica da dor, falei, pronto, eu vou ficar com uma síndrome da dor complexa regional, que eu já tenho na perna, vai passar pro braço agora. Falei, quer saber? Não vai, não. Foi assim, na base da teimosia. Falei assim, vai doer, eu vou passar o creme, eu vou perceber se aquilo, se eu deixar mais quente,
se alivia ou não. No caso, eu não deixando a minha mão sentindo frio aliviava, eu amarrava uma faixa nela para dormir e pronto. E aí eu fui fazendo meu cérebro aprender que aquilo ali não era dor, que não tinha mais nada machucado. Olha. O cérebro, ele é plástico, ele aprende. Entendeu? Gente, coisa Amanhã linda. eu vou atender uma Nosso pessoa que cérebro é tem dor no demais. trabalho. Por isso, É, por isso a importância de pensar positivo, né? Em qualquer situação, para encarar o problema e falar, vou resolver e pronto. Tá resolvido. novamente, pilares da espiritualidade. O otimismo, ele reduz em 85% a chance de você ter um AVC ou um infarto. Olha, Nenhum não, remédio faz repete isso. essa frase. O otimismo. Tem o poder de que você não tenha infarto em 85%, nem AVC. Isso comprovado em artigo científico de alta evidência, de alta qualidade. Gente, isso é frase para escrever, para você ler todo dia quando você acorda, bota no espelho. Para acordar Isso. já pensando positivo. Otimismo. Já E o ajuda na sua pior, saúde. Agora vamos voltar para a fibromialgia aqui. vamos voltar de fazer uma live depois de Tempo. espiritualidade. A gente não ouvia falar sobre médico da dor. Não. Tanto que quando eu fui procurar saber dessas dores de fibromialgia, eu fui num. Ai, meu Deus, como é que está no cara de osso? Reumatologista ou ortopedista? Eu fui no ortopedista. Ah, tá, no de osso mesmo. E aí, como é que é a pessoa que quer procurar um diagnóstico? Que especialista que ele procura? Hoje, assim, existem vários especialistas e médicos formados que têm capacidade de fazer o diagnóstico de fibromialgia. Não é um diagnóstico impossível de ser feito, se uma pessoa bem treinada. Mas eu vejo, assim, o ortopedista geralmente vê muito isso e acaba aprendendo a fazer diagnóstico bem feito. O reumatologista é o detentor, né? Antes de surgir a medicina da dor, era o detentor dessa situação, né? Da dor, E agora, com a medicina da dor, um bom médico da dor, ele é voltado só para o estudo disso, né? Então, a gente acaba conseguindo ajudar uma quantidade razoável de pessoas que me deixa muito feliz. Tem vários testemunhos, e graças a Deus. Que bom. Vem cá, existe uma predisposição? Você falou que não é genético, né? Não é Não, porque não, eu tenho que existe. seu filho pode ter. Existe uma predisposição genética entre irmãos, por exemplo, de 8%, acredita-se. Mas acima da genética nós temos a epigenética. Muitas vezes teremos irmãos gêmeos idênticos, que criados até em ambientes semelhantes, mas que não sofreram determinada situação com a vida, ou, enfim, a gente não vive a mesma coisa, nem que o nosso irmão gêmeo idêntico. Sim. Então, um manifesta, o outro não. Então, é a epigenética. Existem coisas que o nosso corpo, mesmo sendo igual ao da outra pessoa, vai manifestar ou não. Entendeu? Mas tem alguma coisa que pode fazer, desenvolver isso? Alguma coisa, tipo, meu jeito de comer, exercício físico, alguma coisa assim? Meu estilo de vida pode desenvolver fibromialgia ou não? O que se sabe é que a fibromialgia é uma doença que geralmente se desenvolve após um estresse traumático, tipo um trauma de um acidente, alguma coisa assim, por exemplo, ou outro trauma de um estresse que a pessoa viveu. Ansiedade, picos de ansiedade e depressão são comuns, são fatores comuns de iniciarem a fibromialgia, mas não são os únicos e isso não está com o martelo batido, tá? Mas existem artigos mostrando que existem uns gatilhos que seriam esse desequilíbrio, assim, entre as emoções, no caso, né? Que todos nós sofremos e quem tem fibromialgia tem tendência acaba tendo fibromialgia, né? Mudança de humor, alguém colocou aí o fibromyalgia, isso, ansiedade ou mudança de humor. Realmente isso pode desencadear a fibromialgia. Outra coisa que desencadeia nesse mundo de hoje, Thelma, é o papel das mulheres na sociedade. A gente tem hoje em São Paulo aí já 40% das mulheres, elas são as responsáveis financeiras pela casa. Então, a gente não tem tanta testosterona quanto um homem, nem tanta estrutura para dar conta de algumas coisas, assim, que eles dão conta muito mais facilmente, que é, por exemplo, controle de finanças. Então, passa aquela responsabilidade para a mulher, há uma sobrecarga, e aí pode se desenvolver fibromialgia também. E é bem na idade que elas estão mais produtivas, que é a idade que a gente mais acontece fibromialgia, entre os 45 e os 55. Meu Entendeu?
Então, em plena idade produtiva, acaba que a pessoa se vê esgotada e se vê cansada pela fibromialgia. Isso acontece bem. E vem cá, nossa, falou da idade, me assustou, porque se eu já tive crise, aí eu tô entrando vou entrar no 45 ainda. Para, gente! Ó, deixa eu perguntar aqui. Pode confundir a fibromialgia com outras condições? Tem certeza que já chegou gente no seu consultório achando que é fibromialgia, fez exame e falou, não, é isso aqui. Até uma travou, eu vou manter aqui. Se você travar de novo, eu vou manter. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Responde aí sim ou não, que aí a Thelma vai voltando. Boa pergunta aqui que apareceu, ó, sobre menopausa. Tem a ver, sim, e tem muito. O climatério a ver. Tem essa confusão, essa questão do desenvolvimento de lipedema, porque o lipedema também é uma gordura dolorida, então tem muitas áreas do corpo, tá? É uma doença mais nova, assim, mais recentemente nomeada, né? Então, que é essa gordura que as mulheres costumam ter, tem umas que tem até no tornozelo, mas na coxa, nos braços, que é um problema de estrogênio, de receptor de estrogênio, pode ter a ver. Eu já vi pacientes com lipedema achando que era fibromialgia. Aí eu falei, peraí, mas dói aqui também? Não, minha cabeça não dói. Então, eu falei, ali não tem lipedema mesmo, entendeu? Então, precisa de ser uma pessoa esperta, muitas vezes, que tem já costume, né, para poder fazer a identificação. Lúpus, artrite reumatoide, diabetes, são as doenças que são mais confundidas, sim, com fibromialgia. E você comentou de várias coisas aí que podem desencadear. Mas aí a pessoa pode ter, tipo, uma crise, aí cuida daquilo e passa, ou não. Obrigatoriamente uma coisa que ela vai ter pro resto da vida e vai ter que tratar. Porque eu já tomei remédio por um tempo, melhorou, e eu tenho alguns momentos de muita dor. Eu não sei quando que eu vou ter. Mas e aí? É para sempre? É uma doença crônica. Importante é que ela não tem capacidade de levar a pessoa a óbito. Ela piora a qualidade de vida, mas é importante que não coloque a vida da pessoa em risco, né? Acho que isso é importante dizer. A gente tem algumas teorias de onde surgiu a fibromialgia, mas ainda não está com martelo batido na medicina, tá? Existem aí, a gente vê que tem receptores no cérebro que é até muito próximo da área, e são os mesmos neuroreceptores que estão mais baixos na pessoa com fibromialgia, por exemplo, serotonina, dopamina, às vezes o GABA está alto demais, então a parte de depressão e ansiedade é no mesmo lugar, aí acaba que as duas, né, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Há muito isso porque a falta do mesmo hormônio, como não se dorme direito, tem tendência a ter o hormônio de crescimento baixado. Não quer dizer que a pessoa vai crescer, não. É um hormônio, às vezes ela já cresceu o que ela tinha que crescer. Mas a partir de uma idade ela desenvolveu fibromialgia e não continua produzindo esse hormônio para outras coisas no corpo, entendeu? O cortisol muito alto pelo estresse é costume haver na fibromialgia, então tem algumas alterações que a gente vê assim. Essa hipersensibilidade central, que é esse aumento, que uma coisa que não era para doer, passa a doer, né? Encostou, doeu, uma coisa que não era para você falar que está ruim o gosto, tá, é um brigadeiro, você não consegue comer, está muito doce, está todo mundo comendo, menos você. Está um lugar com barulho, e isso já vai te irritando, entendeu? Então, assim, essa hipersensibilidade, ela acontece nos nervos. É como se o corpo fosse uma rede elétrica de uma cidade. Então, vamos dizer que o cérebro está ali onde fica os componentes todos lá, daquelas torres e tudo, e o resto do corpo é os fios que estão descendo. E esses fios na fibromialgia, eles parecem desencapados muitas vezes. Então, aí eles vão dar mais choque, eles vão ser mais doloridos. Né? Nossa, a Rose comentou que dá até falta de ar, isso eu nunca senti. Existe gente que sente falta de ar? Não, assim, a dor dela deve estar sendo tanta que ela está usando essa expressão, mas não causa falta de ar a fibromialgia, entendeu? Ela não tem nem nada que pode levar a pessoa a morrer, assim. Ela não coloca nada em risco. Ela não vai te dar uma doença pulmonar, uma dificuldade de respirar, uma hipertensão. A fibromialgia não vai trazer nada que poderia tirar ou colocar em risco sua vida.
tá certo? Não tem uma crise que te leva para um hospital, mas é aquela coisa que dói o dia inteiro, né? Que te atrapalha na vida. Até tem gente que vai para o hospital, sim, e aí às vezes sai triste, porque o tratamento da fibromialgia é um tratamento muito complexo, que você não vai achar na UPA, nem no pronto-socorro, e nem tão rápido o tratamento, né? Então aí as pessoas às vezes falam, me dá morfina. Morfina não faz efeito nenhum em fibromialgia. É um tipo de dor que, aí eu falo assim, a dor, ela tem várias portas para entrar no seu cérebro. A portinha da morfina e dos irmãos dela tá fechada. Não é uma porta que entra. Entendeu? Então, assim, analgésico simples ajuda, dipirona, paracetamol com evidência baixa, mas ajuda. Nós temos aí evidências de. Todas são baixas, tá? Dos medicamentos, mas não extremamente baixas, são um pouquinho mais altas. 2B. O que quer dizer isso? Quer dizer que deve-se fazer o uso de um anticonvulsivante, que aí esse anticonvulsivante, dando nome aos bois, seria a pregabalina ou a gabapentina, que aí elas acalmariam esses nervos expostos, lembra? Dos fios expostos. E também remédios para ansiedade, os mais estudados são a duloxetina, que é mais cara, e a amitriptilina também muito estudada, para devolver, lembra que eu falei que os hormônios, os neurotransmissores estão menos efetivos na pessoa com fibromialgia, e aí controlaria isso também. Mas se a pessoa, por exemplo, eu me identifiquei na parte que você falou assim, muito cansaço, muito sono, lombeira, já acorda com cansaço. Se toma um remédio tipo esses de ansiedade, não piora? Porque vai dar uma acalmada na pessoa? Não, porque aí seriam remédios que aumentam a serotonina, elas vai agir exatamente no neurotransmissor que está mais baixo, entendeu? Naquela pessoa. Não vai dar, não vai melhorar a ansiedade da pessoa, ela vai fazer 2 gols, vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ô, gente, então a gente está indo para uma parte aqui da live, que já seria a parte final, que é a que o pessoal quer saber, porque lá no comecinho, inclusive minha prima que fez a pergunta, e aí, tem cura? Gente, tem como resolver, e por isso que ela está aqui, para ajudar. Como é que é? Tem tratamento, e tratamento sério. Eu falei aqui o tratamento, assim, mais comuns de serem feitos, mas a gente tem muita resposta com muita coisa. Eu vou falar para vocês muito sério aqui agora. Me fala o seu endereço. Não é uma brincadeira. Alguém vai dizer aí, Rua Antônio Velerso, não sei o que, Manhuaçu, vamos supor, né? Não, esse é o meu endereço. É aqui que eu moro primeiro. Então, essa é a minha casa. É desse lugar que eu preciso de cuidar. Atenção, fibromiálgicos. Se vocês não fizerem exercício físico, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém conseguia, como é que é? Ficar nela não, porque a casa não tinha chão, ninguém podia pôr rede na parede, porque a casa não tinha parede. Então, a musculatura, músculo é a nossa maior defesa para tudo, de um tombo, de uma queda e tudo. Quem não tem músculo necessariamente vai se tornar um idoso frágil, vai para a cadeira de rodas, vai precisar de alguém limpar o seu bumbum. Entendeu? Vai precisar de alguém para cuidar de você para tudo. Por quê? O que sustenta os seus 206 ossos são os músculos. Atenção, então, quem tem hérnia. Se a sua hérnia não é uma hérnia que tem que estar levando para operar, isso é o médico que olha, tá? Se tem que operar ou não. Mas a maioria esmagadora das hérnias é exercício. Se você tem fortalecida essa musculatura aqui das costas, não hernia. Entendeu? Você está mantendo os ossos ali. Você está alinhando. Então, assim, uma pessoa sem exercício físico na fibromialgia, qual que é a evidência 1A? Melhor tratamento. Evidência 1A, não é a Ludmilla que está falando, não. Evidência 1A, exercício. Que exercício? Qualquer um. Pode ser na água, pode ser no chão, pode ser na academia, pode ser no pilates, pode ser onde vocês quiserem, pode ser jogando basquete, jogando vôlei. Exercício, ganho em músculo. O músculo, o que acontece na fibromialgia? A gente tem uma inflamação, nós da medicina integrativa, a gente percebe isso. Uma inflamação generalizada no corpo da pessoa. É um corpo mais inflamado e com as mitocôndrias defeituosas. Isso está provado em artigo científico. Ou seja, a pessoa não consegue produzir o ATP, não sei se a Thelma vai lembrar disso na escola, que é a nossa moeda de troca por energia. Entendeu? Se você não tem moeda de troca, você vai trocar o quê? Então, o que faz você ter mais ATP? Melhorar as suas mitocôndrias. Existem os suplementos mitocondriais, são muito conhecidos.
coenzima Q10, NADH, D-ribose, ácido málico, PQQ. Então, esses remédios ajudam a melhorar a função dos ENTA, fibromialgia ENTA. ENTA também tem disfunção mitocondrial. Então, assim, a gente vai perdendo a função delas, que não é só uma função de energia, é função hormonal também, e função de limpar o corpo das sujeirinhas que as reações produzem. Então, assim, cuidar das mitocôndrias é essencial, e o exercício físico é o único que te dá mitocôndria. Não tem mais nada. Que te aumenta, que faz produzir mitocôndria. Exercício físico. Teve um amigo aí que comentou várias vezes, eu não sei se isso aí entra como exercício físico, mas eu acho que ajuda bem, que é o alongamento. O alongamento ajuda, ele é importante, mas a musculação é prioridade. Você tem que alongar. Eu termino de fazer musculação, eu alongo. O alongamento, ele ajuda sim, mas você precisa de malhar para ganhar músculo, porque alongar só não vai te dar mitocôndrias e não vai ser tratamento. Entendeu? Tá, então isso aí vale para a vida de todo mundo, o exercício, né? Na verdade, é para todo mundo. Mas aí vai procurar o médico da dor e qual que vai ser o tratamento? Como é que é? Algo eficaz aí, além dos exercícios físicos? O que eu estou falando, que é a maior eficácia que eu cobro dos meus pacientes, porque 15% sou eu, 85% é o paciente agindo. Então, é o F de fibromialgia, força, é fazer exercício na sua medida, na sua capacidade. E de ingesta, comer carboidrato, e na verdade comer o glúten é comer a doença, porque o glúten é muito inflamatório. B, beber água, 3 litros de 0,035 vezes o seu peso. Então, uma pessoa que pesa 100 quilos, toma 3,5 litros por dia. Presta atenção nisso aqui. Só o seu cérebro gasta 1 litro por dia. Se você toma só 1 litro, ele vai lá e fecha a torneirinha dele, porque ele fica com dó do resto do corpo. Isso vai dar Alzheimer, doenças mentais. Olha! Então, tomem água, tá? Zumba é recomendado, sim. Qualquer exercício, tá? Que te dê musculatura. E caminhada não vai te dar muita musculatura, mas vai ajudar nessa parte mental, tá? Caminhada que Manhuaçu, que é no meio dos carros, acho que não dá muito, não. Mas até uma de Manhuaçu a gente brinca. Caminhada e o exercício, mas tem que ter musculação aí, alguma coisa que esteja exercendo atividade muscular, tá? 3 vezes por semana é o ideal. E vocês não têm que correr igual os outros que têm fibromialgia, não. Peraí, eu tenho que levantar 500 quilos. Não, o ritmo de quem tem fibromialgia é diferente. Vai doer? Vai doer. Todo mundo vai doer na academia. Só que quem tem fibromialgia vai doer mais. Tem que falar com o personal e o personal vai orientar. Entendeu? Não é ser... O problema é que tem alguns fibromialgicos e algumas outras pessoas que gostam de ser poste. E postes serão para sempre. Inclusive, sujeitos a tudo que um poste pode passar. Ficar sem luz, que a função deles é iluminar, e ainda receber uns cachorros que às vezes fazem umas coisas ruins. Entendeu? Então, não se tenham autopiedade, tenham uma vida abundante, uma vida plena, façam tudo que é possível. Não adianta chegar para mim, doutora, me cura de fibromialgia, não é cura, me melhora disso, né? Me ajuda. Se você não tiver força, fazer força, exercício e ingestão, não comer glúten. B, beber água, 0,035 vezes o peso. R, repouso, sono. Eu sei que é difícil. Podem me mandar @dor.draludmila lá naquele negocinho de mandar mensagem que eu vou mandar para vocês a higiene do sono, que ajuda. E os chás, tá bom? E também a letra O, que é de oração, de orar. O O, isso não é brincadeira, isso é científico. Se você tem uma oração profunda, um encontro com Deus, com Buda, com o que for, ou se você é ateu, tipo, você sai de si, transcende, e tem uma energia que você consegue encontrar e conectar com ela por 12 minutos por dia, isso está estudado. Você pega o cérebro da pessoa antes disso e pega depois, injeta um contraste. A quantidade de irrigação que dá no cérebro é absurda. Em 3 meses, você muda o
você muda o tamanho do cérebro da pessoa. Caramba! Ah, Tá? tá vendo como tá tudo ligado? Mas vem cá, adorei tudo isso. Mas existe medicamento? O medicamento que eu tenho usado, que tem maior resposta hoje, é a cannabis medicinal para fibromialgia. É incrível, é muito belo. Tem que ser um médico que saiba prescrever, tem que te acompanhar. Mas eu tenho pacientes que chegam para mim. Teve uma paciente que eu morri de rir, que ela chegou e, ai, não sei o que, foi horrível sábado, que sábado eu não consegui fazer o que eu ia fazer. O que você ia fazer sábado? Não, porque toda segunda, quarta e sexta e sábado eu corro 10 quilômetros. Aí eu pensei, eu vou ter que fazer medicina do esporte. Gente, existe Paralimpíadas. Vamos lá, fibromialgicos. Vamos correr atrás de fazer tudo o que é possível para que essa morada aqui seja bela, seja forte, seja resistente. Entenderam? Olha a situação. E uma senhorinha de 84 anos que tinha sumido 1 ano e meio, sumiu. O que aconteceu que a senhora sumiu? Mas não tem nada, minha filha. Então, assim, acontece de ter gente, olha, medicina não é charlatanismo e você falar que 100% funciona. Cada organismo é um universo e precisa de ser respeitado como é. Às vezes, se eu tratar só a mitocôndria, eu já resolvo. Então, por isso que às vezes eu vou numa hierarquia terapêutica chegando. Às vezes eu vou dar o antidepressivo, às vezes eu vou dar o anticonvulsivante, às vezes eu vou tratar as mitocôndrias, às vezes eu vou dar ferro, vitamina C, vitamina está faltando, entendeu? E algumas eu vou usar a cannabis medicinal, e as respostas que eu tenho tido, os meus colegas têm tido, quando bem usada, uma cannabis boa, com certificado de análise de qualidade do solo, eu sei tudo que tem ali dentro daquele óleo, tudo, 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 tudo. Quanto de terpeno, quanto de flavonoides, se tem alguma coisa que intoxica, eu sei tudo. Não pode ser o que, do quintal da casa e nem fumado. Então, com toda a responsabilidade, não pode ser o que se planta no fundo de casa, nem tirar o óleo dele, porque você não sabe se ali se o seu solo é contaminado, você não tem como saber. E ela pega tudo, entendeu? Tanto que ela é usada em Chernobyl, né, naquela usina nuclear, que aconteceu um desastre lá na Ucrânia, para poder restaurar o solo. Ela é jogada fora, obviamente. Mas Olha, ela recupera solo. Então, assim, a gente tem dentro de nós, terminando, 2 minutinhos, a gente tem esse sistema dentro de nós que chama sistema endocannabinoide. Nós produzimos 2 canabinoides. Um se chama anandamida e o outro se chama 2-AG. Esse sistema, ele não é um sistema comum. Existe no corpo, está provado, não estou brincando não, tá? Ele não é um sistema comum, que a maioria dos sistemas é assim. Eu passei uma informação para a célula da frente, o neurônio, tá? Falei, fulano, é isso e isso. Aí o outro passa para frente a informação. Aí vai se produzindo aqueles hormônios. Já os hormônios que são os endocannabinoides é o contrário. A célula da frente que avisa para de trás que está faltando. Entendeu? Então, você não tem pronto, você tem para produzir. Não é uma coisa que tem pronta no seu corpo. Você produz e isso há uma deficiência em algumas doenças que têm sido estudadas. Não resolve 100%, mas ajuda muito. Em muitas situações, em Alzheimer, em Parkinson, convulsão, com certeza, fibromialgia e outras dores crônicas. Então, não é uma panaceia, mas tem algumas coisas que o sistema endocannabinoide não funciona muito bem, e se você der um pouquinho ali, ou de parfum, já resolve o problema. a Alvini me fez uma pergunta aqui, por que tem gente que relaciona a depressão com a fibromialgia? Que igual eu brinquei, onde que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque, assim, quem tem fibromialgia tem pouca serotonina e pouca dopamina. E quem tem depressão também tem. Então, a gente usa o mesmo remédio. Então, acaba que acontece elas são juntas por isso. Porque a causa das duas... Uma não puxa a outra não, né? Oi? Uma não puxa a outra não. Não, elas continuam juntas, se elas não forem tratadas. E se elas forem tratadas, elas vão diminuindo. Tá. E você acha que mudou, a medicina tem mudado em relação a isso? Acho que é uma doença que sempre existiu, mas hoje você ouve falar mais. Você acha que a medicina tem ficado mais moderna, sei lá, novos rumos, né?
para tratar isso que a gente tem ouvido falar mais agora? Esses novos rumos que a gente tem visto são realmente essas suplementações e a cannabis medicinal entrando aí como uma coisa mais nova, né? E assim, de verdade, de coração, eu custei, assim, demorei um tanto a aprender a prescrever, porque tem, nossa, é uma infinidade de produtos de cannabis medicinal, sabe? É muito mesmo. E aí, para você saber prescrever para o fibromialgia, a dose que você tem que usar, CBD, de THC, de THCV, de canabigerol, entendeu? De todos os canabinoides que tem na planta, para você usar direito para quem tem fibromialgia, por exemplo, é uma coisa grande que você tem que estudar. Gente, eu não sei como é que é, daqui a pouquinho eu acho que acaba aqui o tempo da live, né? Eu não entendo. Acho Diz que é 1h30, não sei não. Eu não sei também, que eu tô com medo de acabar, mas eu quero que antes você deixe aí os seus contatos. A gente pode depois continuar conversando. Mas deixa aí o Instagram, o seu canal no YouTube, que eu sei que tem muita informação. E as pessoas podem te procurar lá no Instagram, talvez tirar dúvida com você, ou quem sabe até fazer uma consulta. Não sei se você atende online, não sei, tô te perguntando. Eu atendo online em todo o Brasil, presencial em Manhuaçu, Minas Gerais, em Belo Horizonte, e atendo até fora também. Para entrar em contato comigo é o meu meu Instagram, né, @dor.dra Ludmila. Quem quiser entrar em contato lá nesse momento, assim, eu já vou deixar separada a higiene do sono e os chazinhos para mandar para a pessoa. Até uma agarrou de novo, mas eu não. E pode se marcar a consulta. O telefone meu é 31 99843 0101. Aí vai falar com a minha secretária, com a Bruna. Você travou. Tá, é que eu tentei pegar umas perguntas que mandaram aqui. Eu voltei já, gente? Voltou. Essa live vai ficar gravada? Vai. Se eu conseguir gravar, vai. Meu marido está tentando lá também, então nós vamos dar um jeito. Então, depois a gente vai colocar no YouTube, porque às vezes a gente pega as informações aqui que não consegue lembrar tudo na hora. Então, você pode assistir de novo, pode passar para alguém. Todo mundo conhece alguém que sofre com fibromialgia, então pode tirar muita dúvida aqui. Eu aprendi muito aqui, viu? Eu tô feliz com as informações, ao mesmo tempo, assim, assustada, tá? Mas eu vou tentar pegar umas perguntas aqui, só um minutinho. Vamos ver se ela vai conseguir. Eu acho que eu consigo pegar umas perguntas aqui. Eu tô ficando mais repórter que ela no Instagram. Em quais casos que o canabidiol é indicado? Ele vai ajudar só mais com a parte de tremor, tá? Quando uma pessoa comenta que está da fibromialgia, já falam ou perguntam se tem depressão, que é por causa disso. São muito correlacionadas, mas não necessariamente depressão. Pode ser estresse pós-traumático e pode ser ansiedade, tá? A Alvina colocou isso pra gente. Treino de resistência e força, isso ajuda na massa muscular, e isso, com esse treino, ele tem que ser orientado, e vocês entenderem que vocês não podem fazer tudo. Quem tem fibromialgia não vai conseguir fazer o que o atleta está fazendo. Eu também sou deficiente, eu sei disso. Mas vocês têm que fazer o máximo. O máximo de todo mundo que tem fibromialgia não é não fazer nada. Entendeu? Olha, ela até comentou assim, o bom de salvar é que algumas pessoas podem mandar depois nos comentários, né? E aí a doutora Ludmila, no tempo dela, vai tentar responder. Mas tentem falar com ela. O Wagner vai te passar umas perguntas aí. Porque quando eu estou tentando pegar as perguntas, está travando. Então, tenta ver se ele te passa aí para tentar responder quem fez. Tá, vamos ver se ele vai conseguir trazer aqui. Porque eu também estou no telefone. Aí, se eu abrir o WhatsApp, também vai cair igualzinho. Entendeu? Por isso que eu ia fazendo outro, gente, mas deu problema. Deu problema. Mas eu consegui pegar umas perguntas aqui, ó. Nossa, teve alguém que colocou... essa pergunta aí, tendinite, eu também tenho dúvida. Tem hora que eu não sei se é a tendinite ou se é a fibromialgia, porque a dor é muito geralmente parecida. É fibromialgia. Geralmente é fibromialgia. Pode ter tendinite junto. Aí só o exame de imagem que vai revelar, entendeu? Uma ressonância magnética vai mostrar se existe uma tendinite. Mas quem tem dor nos 4 cantos do corpo, não vai pensar que é só tendinite. Entendeu? A tendinite já tem pontos específicos, né? Vai ser naquele tendão, não em todos os tendões do corpo. E aí no exame vai aparecer que está inflamado. Já a fibromialgia, não. Isso, a fibromialgia não. Mas isso não impede da pessoa ter fibromialgia. O Wagner conseguiu trazer aqui para mim as perguntas, ó.
Michele Fá 155 e Tiago Viparte Ventura. Vai ficar gravado? Vamos tentar. Lisa Von Rondô, existe uma hipótese inflamatória sendo estudada, doutora Ludmila? Sim, existe sim. E essa hipótese inflamatória é porque as mitocôndrias, além de fazerem essa conversão de energia, elas produzem os antioxidantes do nosso corpo. Envelhece com pouca mitocôndria, tá? 30, 40, 50. Então, assim, então você vai ser uma pessoa mais inflamada. Todos os entas são mais inflamados um pouquinho, mas a fibromialgia... Lala Emerick, eu comecei a deixar o copo de água enchendo no filtro e fazer outra coisa, só lembrar do copo quando derrama tudo. Pode ser algo relacionado? Tenho dor no braço e ombro há uns 2 anos, todos os dias. Mas aí, olha só a questão dela, vamos levar lá. Tá esquecendo. Não quer dizer que é fibromialgia, pode ser outra coisa. E ela tem dor no braço e no ombro, ela não tem dor no corpo inteiro. Então, isso pode ser algo pós-viral que aconteceu, entendeu? Que é muito comum pós-Covid, pós qualquer outros vírus acontecer, esse brain fog que tem em outras pessoas. Tem jeito de eu tentar ajudar, mas não parece ser fibromialgia, não. Rhodes Rosilene, tem cura? Não, tem controle, é a resposta. Tem controle e controle bom, tá? Eu tenho paciente com 80%, 90%, 100%, tem de tudo. Pati, é comum inchar os ombros, joelhos e doer muito os pés e pernas? É comum, sim. Sensação de inchaço é bem comum na fibromialgia. Rose Mendes, menopausa tem a ver. Gente, tem gente que eu chego assim, não é, você tá no climatério. Entendeu? Tipo, teve gente que eu consegui claramente discernir que era climatério e fiz os exames e era climatério. Tratei só o climatério e falei, olha, você pode ter fibromialgia, deixa eu tratar só o seu climatério. Aí a gente vai ver. Voltou com nada. Falei, não era fibromialgia. Creio, Fivoglauser. Creio que só pode fazer hidroterapia, alongamento? Não, pode fazer tudo. A hidroterapia, no caso de uma pessoa que tem fibromialgia e artrose, a hidroterapia é melhor. Mas você pode fazer o que você quiser, desde que você faça, tá? Regina Celli. Mas na crise, minha pressão vai a 21, porque a dor é muito forte, aí não é perigoso? Regina, tem que ver outras coisas que estão aumentando a sua pressão. Porque a dor aumenta, mas não aumenta para chegar em 21. Tem outra coisa aí. Entendeu? Arlete Silva. A dor ela vai aumentar assim, tipo assim, a pressão dela é 13, vai a 15, entendeu? Não vai a 21. Nossa, tá? Fibromialgia da torneira, coceira, incha o corpo. E também dói a coluna se torcer, dói. Dá coceira, incha o corpo, dá formigamento, tem esses relatos também. Eliane Gomes, bolos e salgados. Se o zumba é recomendado? É sim, pode fazer zumba. Alvina, já foi respondido. Quando uma pessoa comenta que trata fibromialgia, já falam perguntas se tem depressão, também já respondemos. E aí tenderam no mesmo lugar do cérebro, tá? Em quais, isso que eu já respondi, o Parkinson, quais as melhores medicações? Eu sou meio suspeita, e eu não tenho ligação com a indústria farmacêutica. Eu que faço medicina integrativa, eu vejo que a suplementação ela é essencial de vitaminas e minerais, e vejo que o canabidiol tem dado uma resposta, assim, uma lapada muitas vezes. Graças a Deus, entendeu? Então, só que tem que ser médico que sabe passar. Porque tem médico que vai passar 2%, aí tá passando 20%. Os da farmácia geralmente é só 2%. Eu, por exemplo, já tenho trato com cannabis de 30%. Então, outros valores, tá? Aqui, últimas perguntas, Thelma. Tendinite tem correlação com fibromialgia? Tendinite no corpo todo. Se for num lugar só, aí é tendinite naquele lugar. O cannabis ajuda a melhorar a fadiga da fibromialgia? Ajuda. Não é ele sozinho, não. Nós somos uma série de coisas, mas ajuda sim, tá? Ajuda a fadiga, tá? No caso. O FIVO, mas a fibromialgia, o corpo todo? Todo. Assim, a sua cabeça pode doer um pouco menos, geralmente dói aqui, entendeu? Mas costuma ter dor de cabeça junto também. Então, aí, tá? Pode ter gente com fibromialgia com dor de cabeça e sem dor de cabeça, mas dor aqui é comum na fibromialgia. A enxaqueca, doutora? A enxaqueca é comum. São coisas diferentes, são patologias diferentes, mas tem gente que tem dor nessa região só,
com uma dor de cabeça aqui assim mesmo, inclusive nessa musculatura aqui, ó, ela é super tensa, e aí tem também a síndrome, né, da mordida, do bruxismo que a gente chama, a disfunção temporomandibular. Sim, Então, eu tenho autismo também. pode acontecer junto com fibromialgia, é comum, e enxaqueca, no geral, também é comum com fibromialgia, tá? Gente, meu diagnóstico aqui hoje, eu vou te falar, tá? A gente tem muito o que conversar, doutora. Só tem mais 2 perguntas, dá tempo? Tá, Que eu falo vamos lá, aqui. vai lá. Eliane Gomes, bolos e salgados. Tenho 52 anos, sinto muita dor no braço direito. Fiz ultrassom e deu inflamado. Tomei remédio, mas não adiantou. Sinto dor no quadril e perna direita. Pode ser fibromialgia? Eu acho que não. Tá tudo do lado direito. Se deu inflamação, né? E deu inflamação, não costuma dar, tá? Mas temos o que fazer. Eu acho muito legal, vou falar 2 coisas. Como se trata pós-viral? Tive Covid muito leve, por acaso coincidiu com o tempo que começou a doer pulso e ombro. O tratamento de Covid pós-viral, acho que de outros tratamentos pós-virais, acho que não dá tempo da gente falar aqui hoje, mas tem tratamento sim, tá? Isso já tem CIDs, né? Antes de Covid. Chama fadiga pós-viral, e isso tem vários vírus que causam isso. A Covid é um deles, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês, gente, nenhum tratamento é uma sentença. Tipo assim, vou começar e vou ter que fazer isso o resto da vida, que não sei o quê. Não, se vocês não quiserem, vocês não vão fazer nada. Inclusive, vão ficar só deitados, entendeu? Nem medicamentoso e nem a parte 85% que é de vocês, que é o fibro, né? Força, ingesta, beber água, rezar, repouso e oração. Então, mesmo se vocês não fizerem isso já responde muito, vocês podem ter melhora. Todo mundo que está aqui quer uma melhora. Melhoria é difícil não conseguir. Pioria, não existe essa palavra. Entendeu? Então, melhorias são e podem ser extremas. Tá? Não estou prometendo, mas pode ser extremo. E não existe uma sentença, gente. Vocês vão começar, mas não quero, não estou dando conta, não tem como pagar a cannabis, já tá bem menor o preço, tá, gente? Então, assim, não vai fazer. E vários caminhos levam a Roma. Eu tenho muitas cartas na manga para muita coisa. Isso é ótimo. Nossa, estou tão feliz por isso. Eu consigo tratar uma doença de diversas formas. Até que eu acerte que para aquela pessoa é aquilo ali. Eu acho que isso é importante. Entendeu? Vários caminhos levam a Roma e nenhum tratamento é uma sentença. Quem quiser começar e continuar, vai começar e vai continuar. Quem achar, mas não está fazendo nada, pelo menos tem que dar uns 6 meses para médico aqui, tá, gente? Porque são coisas nucleares, a nível celular nuclear. E entendeu? quando a pessoa começa o tratamento, já que você falou aí, tem que dar pelo menos uns 6 meses para tentar, né? Não é uma coisa que vai parar amanhã. Não, mas eu tenho pacientes que começam a usar, por exemplo, a própria cannabis medicinal, que já tem uma melhora importante em 20 dias no máximo, assim, já tem. Não quer dizer, nem todo, de cara eu não acerto a dose daquela pessoa, é muito difícil. Até acerto a dose da pessoa, mas eu geralmente dou uma melhoradinha. Só que cannabis é um mistério. Tem gente que você tem que subir, tem gente que você tem que descer. Tá bom? Então, vá a um bom médico. Quando eu conseguir salvar a live aqui, quem quiser pode comentar, talvez até de um outro assunto que a gente pode conversar a respeito. Eu gostei muito da experiência. Foi igual eu falei no começo, eu vou só relembrar aqui. Foi uma conversa que eu estava tendo com a Ludmila, que é minha amiga desde a infância. E a gente comentou sobre as dores que eu sentia. E ela falou, vamos juntar o meu trabalho com as suas dúvidas, né? Eu, no caso, entrevistando ela aqui, para ajudar outras pessoas com o que ela pode fazer como médica da dor. Então, foi um bate-papo muito legal. Muita gente tirou dúvida. E eu espero que possa ser uma parceria para outros papos, né? A galera pode comentar aí depois do que gostaria de falar sobre dor, que a doutora pode trazer para a gente aqui. E, novamente, você passa aí o seu Instagram, o seu YouTube e o seu telefone para quem quiser tirar dúvida ou, quem sabe, até marcar uma consulta com você. Com certeza. O meu telefone é 31 99843 0101. O Instagram é @dor.traludmila. É o Instagram que está do lado da Thelma aqui. Sim. Mas digitando Dor Ludmila já vai aparecer a minha pessoa lá. E no meu Instagram, na bio, eu tenho o link do YouTube.
Lá no YouTube tem aula sobre climatério e menopausa, ômega 3, vitamina D, creatina. Já estão todos de aulas lá, assim, que as pessoas costumam ter dúvidas, né, de algumas coisas. Então, já tem uma boa quantidade de só de cannabis, tem aula inteira de cannabis lá. Ó, Tá já bom? pediram aqui aula sobre dores na menopausa. A Nossa, mulherada. vamos falar sobre menopausa, todas teremos. Tá É, bom? gente, isso mesmo. Ah, então, olha, eu só posso agradecer quem participou. Tem gente que ficou o tempo todo com a gente aqui, ou até aquela pessoa que só passou e depois vai assistir a live inteira. Se você conhece alguém com essas dores, indica essa live, compartilha, tá bom? A gente vai colocar aqui no YouTube também. Aí você vai lá e compartilha com essa pessoa. Vamos ajudar, tá bom? Muito obrigada quem mandou pergunta, mas que esteve aqui comigo. Minha primeira live entrevistando, gente. Eu nunca fiz isso. Eu Tô tô me falando uma coisa muito achando. gostosa. E doutora Ludmila, Tô me muito bom ter achando. você comigo. Obrigada pela sua experiência, sua boa vontade de passar informação para gente e por esse tempo que esteve aqui com a gente online, ao vivo. O prazer é todo meu, de verdade. Tá bom? Muito obrigada, gente. Ó, Deus abençoe você e seu trabalho, tá bom? Amém. Um beijo Tchau, tchau. carinhoso e, gente, boa Tchau. noite, boa semana, uma semana linda, com tudo de bom e sem dor. Amém. Tchau. Deixa eu ver como é que eu faço para terminar aqui. É, você tem que apertar os botões certos aí pra você sair. Ó, X, encerrar agora.